E aí, como você tá? Tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar mais uma coisa que Deus falou comigo esses dias. E é isso. Bom, recentemente eu tô lendo um livro, inclusive ele tá aqui, O Deus que Destrói Sonhos. Eu não vou falar muito sobre esse livro hoje porque eu quero gravar um vídeo específico sobre ele, de tão incrível que é esse livro. Mas em certo momento desse livro ele comenta sobre a conversa que Jesus tem com o jovem rico. E cara, honestamente eu acho que foi o capítulo que eu mais me quebrantei assim desse livro inteiro. Essa passagem se passa em Mateus 19, do versículo 16 até o 30. Quando a gente fala sobre o jovem rico, eu acho que é muito fácil a gente julgar ele, sabe? A maioria de nós provavelmente falaria, é claro, ele é rico e rico só pensa em dinheiro e é por isso que ele não vai seguir Jesus e eu nunca faria isso. Jamais farei isso na minha vida. Mas essa história não tem tanto a ver com dinheiro em si. Vamos pensar no que o dinheiro representa. O dinheiro representa poder, o dinheiro representa status, bens materiais, felicidade e amor, apesar de alguns dizer que não, mas momentaneamente o dinheiro pode trazer amores e felicidade. Mas o dinheiro também traz uma coisa que a gente às vezes não pensa tanto e é muito importante para o ser humano, que é segurança. A segurança é algo absurdamente importante para o ser humano. Alguns vão dizer até que é por causa dos nossos antepassados, que lá, mas não importa. O fato é, segurança é algo absurdamente importante para nós e ponto final. Quer ver um exemplo? Fala com qualquer pessoa sobre a vida, sobre qualquer coisa da vida. A maioria delas vai falar, cara, eu fiz um curso, uma faculdade por segurança, sabe? Ou tipo, eu sempre guardo um dinheirinho por segurança. Ou, cara, eu geralmente reduzo ali e ali para subar uma graninha de segurança. E não sei o que, segurança, vou usar rastreador, não sei o que por causa de segurança. A gente é absurdamente louco por ter o controle de tudo e se sentir seguro. Isso é muito importante para nós. Ok, mas você pode falar, então por que chama jovem rico e não jovem inseguro? Honestamente, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, Deus falava de uma forma que quem queria entender realmente entendia. Se você for olhar essa conversa de Jesus, você vai ver que esse menino, ele tinha tudo de bom. Ele fazia tudo certo, ele era abençoado em tudo, afinal ele era rico sendo jovem. Então, cara, ele era o típico cidadão de bem, perfeito. Só que quando Jesus trata sobre algo que ele era apegado, ele desiste. Eu acho incrível como Jesus tem o belo hábito de tocar na ferida. E por mais que dói, é maravilhoso porque assim que a gente é curado. Olha, eu vou ser honesto com você e aqui eu coloco um pouco da minha opinião. Eu não acredito muito que o jovem rico realmente estava na intenção de querer mais de Deus ou de seguir a Jesus. Sabe por quê? Olha para o início dessa conversa. Mateus 19:16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Você percebeu que, desde o início, a única coisa que o jovem estava na mente é: como eu consigo a vida eterna? Ele não estava com foco em Jesus, muito menos em Deus. Ele estava querendo descobrir uma forma de conseguir alcançar a vida eterna. E você vê que nessa conversa, Jesus até fala, viu? Eu não sou bom, quem é bom é Deus. Eu acho que tentando trazer uma ideia do tipo, foca em Deus e tal, ele é o que importa. Mas daí Jesus fala, se você quiser obter a vida eterna, faça isso, isso e isso. Ele fala, Jesus, isso tudo eu já faço. Aí Jesus fala, nossa, parabéns. Mas se você quiser ser perfeito, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí acaba, desmorona o menino ali. Cara, a gente precisa entender uma coisa. Eu acredito que essa parte de ser perfeito, Jesus estava querendo trazer uma ideia de viver algo mais profundo, algo mais genuíno com Deus, uma profundidade, um outro nível. E cara, aprende uma coisa, profundidade em Deus custa, e custa caro. Seria injusto se não custasse. Olha o preço que o filho dele pagou pra gente se achegar a ele. Você acha que se aproximar de Deus, que viver próximo de Deus é algo barato? Mas nem a pau. E custa caro, e caro mesmo. Mas eu vou te falar uma verdade, vale a pena cada mínima e máxima renúncia possível pela profundidade em Deus.
Apesar de doer só de pensar no que Deus vai pedir pra gente. Mas vale a pena. Ok, mas essa história não acaba aí. Algumas bíblias encerram essa história aí e continuam uma outra. Só que as bíblias mais antigas, as mais originais, elas lidam do versículo 16 até o final do capítulo como uma história só. E se você ler a partir do 23, você vai ver que Jesus conversava com os discípulos sobre mais ou menos o mesmo tema, sobre renúncia, recompensa. E em Mateus 19, 29, Jesus fala, aquele que deixar sua irmã, seu pai, sua mãe, seus filhos ou propriedades receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Percebeu algo de diferente? Quando você lê sobre o jovem rico falando com Jesus, o jovem rico vem atrás de obter a vida eterna. Mas Jesus fala que aquele que abandona tudo herda a vida eterna. E existe uma diferença aí. E essa diferença se comprova nos versículos 25 e 26 desse mesmo texto, onde Jesus está falando com os discípulos e os discípulos perguntam, então como a gente pode ser salvo? E Jesus fala, olha, para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, se um ser humano está tentando obter a vida eterna como o jovem rico, isso não é possível, mas só é possível alcançar por Deus. E a única forma de alcançar por Deus é herdando. Ou seja, não é pelo seu braço, é algo herdado, é algo ganhado por algo que você não fez. Você está herdando algo do seu pai. E é por isso que a renúncia é algo tão genuíno e importante para a vida de um verdadeiro cristão. Não existe um cristão sem renúncia. Cara, uma coisa que eu tenho medo hoje é de uma geração de jovens ricos na igreja. Essa geração de jovens ricos é a típica geração que acha que está fazendo tudo certo. Que vive na igreja, que faz tudo de bom, que faz o máximo para evitar pecar, tem uma vida perfeita com todo mundo, típico cidadão de bem, mas o inferno está lotado de típicos cidadãos de bem. A gente precisa entender que o que faz a diferença é que existe um Deus que quer ser conhecido. Eu nunca vou me esquecer de um acampamento que eu fui, que uma moça chamada Fernanda Mandio pregou, e ela contava sobre Abraão, e ela dizia que Deus é alguém que deseja pessoas que ele possa chamar de amigo e compartilhar dos seus sonhos, dos seus planos. A gente tem muita ideia de ter Jesus na nossa vida, e é falado muito sobre isso. Mas são poucos os que querem fazer parte da vida de Jesus, da vida de Deus. A gente quer trazer Deus e Jesus para a nossa vida, mas quando você lê a Bíblia e vê tantas pessoas que viveram com Deus, você vê que Jesus e Deus não faziam parte da vida delas, mas elas faziam parte de Deus. E existe uma grande diferença nisso, uma diferença absurda. E caso você ache que isso não é tão importante, Mateus 7, 21, 23 diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não realizamos muitos milagres em seu nome? Eu, porém, responderei, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Percebe que Jesus não fala, afastem-se de mim, pecadores, afastem-se de mim, vocês que fazem isso e aquilo e não sei o que mais. Não, Jesus fala, afaste de mim porque eu não conheço vocês. Se você quer viver algo mais profundo com Deus, não se permita se tornar parte de uma geração de jovens ricos, mas se torne parte de uma geração de Davis, que eram segundo o coração de Deus. Apesar dos seus erros, eram pessoas segundo o coração de Deus, eram pessoas que conheciam Deus, eram pessoas que faziam parte de Deus e não o contrário. Beleza? Espero que esse vídeo fale ao seu coração e eu queria te falar uma coisa, aqui embaixo eu deixei o esboço dessa pregação e tem muito mais coisa lá, ele é muito mais completo, são 5 páginas, é de boinha de ler. E você pode mandar para quem você quiser, compartilhar quantas vezes você quiser, fica à vontade, beleza? Um grande abraço, um beijo e se aprofunde em Deus. É nóis.